Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana e eu tô gravando o meu primeiro vídeo pro meu canal, né? Que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre maternidade, passar algumas dicas pra vocês, né? Eu sou mãe de primeira viagem, mas tem muitas coisas que eu tenho aprendido com a maternidade que eu gostaria de passar pra vocês, para que vocês não precisem passar por algumas coisas que eu passei, na gravidez e ajudar vocês, né? E naquilo que eu puder. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de contar um pouquinho de como foi o meu parto, né? Eu tive o meu filho, o Sam, ele tem 2 meses, eu tive ele de parto normal. Eu sou de Capão do Leão, aqui no Rio Grande do Sul, e eu ganhei o meu bebê em Pelotas. Então, eu ganhei ele no dia 21 de dezembro. Eu comecei a sentir as dores no dia 19, e então eu fui para um hospital. E nesse hospital estava bem lotado, tinha muitas mulheres. E só que eu não tinha dilatação suficiente, meu colo do útero ainda não estava pronto, então disseram que era para mim ir para outro hospital porque aquele estava lotado ou voltar para casa, né? Só que como eu tava com dor e eu já tava com quase 41 semanas, eu preferi ir para outro hospital. Meu bebê tá acordando. Deixa eu pegar ele. Este é o Sam. Olha só, dá oi. Tá com sono ainda. Então, eu fui para outro hospital, para o Hospital de Santa Casa aqui de Pelotas. Lá no hospital eles disseram que eu podia ficar se eu quisesse, mas eles achavam que eu não ia ganhar o bebê naquele dia, mas se eu quisesse eu podia ficar. Então eu decidi que eu iria ficar porque talvez iria acelerar o processo na minha mente, eu achei que iria, né? Então eu fiquei no hospital, eles mandaram eu começar a caminhar. Só que quando eu comecei a caminhar, minhas dores começaram a ficar muito mais fortes. E então eu fiquei lá, no dia seguinte eles me botaram comprimido, as dores começaram a ficar muito mais fortes. Só que na noite do dia 19 para o dia 20 eu já não consegui dormir com tantas contrações que eu tava. Só que sempre, toda vez que me examinavam, diziam pra mim que ainda não era hora, que ainda não era hora. E eu passei aquela noite toda, do dia 19 pro dia 20, com muita dor. E eu olhava as meninas que estavam no meu quarto para ganhar o bebê, elas já estavam com dor igual a minha, parecia que elas estavam sentindo realmente aquilo que eu estava sentindo, só que elas já ganhavam o bebê. E eu não, eu continuava ali. Eu não conseguia deitar para dormir, porque cada vez que eu deitava na cama, eu sentia muito mais contração. Então eu passei a noite toda sentada na cadeira, eu olhava e me batia um desespero, porque eu via que todo mundo estava dormindo e eu ainda estava ali sentada com muita dor, que não passava de jeito nenhum, só aumentava. Então, na manhã do dia 20, eles me colocaram comprimido para ver se eu tinha mais dilatação. Eu fiquei com um pouquinho mais de dilatação, mas ainda não o suficiente. E as minhas dores só aumentavam, e sempre diziam pra mim assim, não faz fiado. Então eu tava quieta o tempo todo com muita dor. Só que quando chegou na noite do dia 19, eu não, do dia 20, né? Eu não aguentei mais. Chegou uma hora que eu entrei em desespero e eu falei, eu não aguento mais. Eles me colocaram soro, só que toda vez que me botavam soro, eu piorava muito mais e eu tinha enjoo e eu fiquei passando muito mal. Eu ficava tonta com o soro e eu não suportava ficar com soro. Então eu pedi para tirarem 2 vezes. Daí chegou na terceira vez, que era quando eu já não aguentava mais de dor, que eu falava que eu ia morrer, que eu não suportava mais, eu falei, pronto, falei para os médicos, né, não suporto mais, não suporto o soro, e eles falavam para mim que se eu não usasse o soro, eu não tava me ajudando. Mas eu falei, eu não tenho mais força, eu passei esses 2 dias com muita dor, eu já não tenho mais força, quando chegar na hora de ganhar o bebê, eu não vou conseguir, porque eu não tenho mais força. E eu falava, eu vou morrer. Daí, como eles viram que eu já tava muito desesperada, eu não consegui, eles não conseguiam mais me examinar,
porque minhas pernas travavam de tanta dor que eu tava sentindo. Eu comecei a entrar em desespero, eu já não conseguia respirar mais. Eu entrei em muito desespero no final. E daí eles chamaram um médico, né? Porque é um hospital escola, então eles chamaram o médico mesmo. E ele falou pra ti, olha, eu vou te examinar, dependendo de onde tá o bebê, eu não posso te fazer uma cesárea. E daí ele me examinou e viu que não dava mais pra fazer cesárea. Eles furaram a minha bolsa, porque minha bolsa não tinha estourado ainda pra ver se eu tinha mais dilatação, se vinha o bebê e nada. Então eu fui para ser examinada. Teve uma hora que eu tive que me render para tentar ser examinada, mas era muito difícil porque eu não conseguia abrir as pernas, até que eu tive que respirar, tentar fazer o máximo que eu podia para eles conseguirem me examinar, porque eu não conseguia nem abrir as pernas de tanta dor. Eu ficava me contorcendo, sabe? E daí eles conseguiram me examinar e eles fizeram as últimas dilatação naquela hora que eu tava na mesa para ser examinada. Então eles forçaram as últimas dilatação. E daí eu fui pra sala para ter o bebê. E eu já não sabia identificar mais o que era contração, de tanta dor que eu sentia, eu já não identificava. Então, chegou na hora que eu tava na mesa, eu só fazia força para poder ganhar o bebê. E eu vi que meu esposo, ele já tava entrando em desespero. E eu acho que ele tá fazendo cocô. O meu esposo já tava entrando em desespero. E então eu olhei para ele e eu falei, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer o máximo de força que eu conseguir. Então eu usei toda a força que eu tinha, porque eu vi que meu esposo já tava desesperado, ele já tava chorando, e ele dizia, amor, por favor, ele tá nascendo. E faz só mais um pouquinho de força, então eu consegui fazer com que ele nascesse. E quando nasceu foi uma sensação de alívio, né? Eu vi ele todo cheio de cabelo no meu peito e foi maravilhoso, né? Poderia ter sentido menos dor, porque na verdade eu não tinha dilatação. Ele tá brabo. Eu não tinha dilatação, então o médico disse que se soubesse, né, que eu já tava 2 dias lá praticamente com dor, ele teria feito uma cesárea, né? Mas valeu a pena cada dorzinha que eu senti, porque nasceu esse lindão. E ele nasceu então no dia 21, na madrugada do dia 21. Então é isso, porque ele tá já irritado comigo. Mas se tiverem alguma dúvida, algo que querem que eu possa contar pra vocês, é só deixar nos comentários. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.